Um bom dia para todos vocês. Meu nome é Marli Seibert Helwig, sou pastora aqui na paróquia evangélica de Confissão Luterana, na Barra do Rio Cerro, aqui em Jaraguá do Sul. Quero saudar todos vocês neste quinto domingo da Quaresma, com o lema desta semana, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, onde Jesus Cristo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Que hoje e também neste tempo de Quaresma, possamos entender estas palavras de Jesus e também aceitar esta oferta de amor e salvação que nos é oferecida em Cristo Jesus. Queremos aqui também invocar a presença do Trino Deus, cantando em nome do Pai. Se em casa você tem o livro de canto da ISLB, pode acompanhar também, abrindo o inário no hino número 3. Cantemos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor, a teu dispor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, muito amor, ensino de amor. Convido agora que baixemos nossas cabeças e oremos, confessando os nossos pecados. Amado Deus, quantas vezes temos sido falhos? Quantas vezes fechamos os nossos olhos para Ti? Quantas vezes pecamos? Vivemos com falta de vida em meio aos cacos e ossos secos. Mas temos esperança em Ti. Por isso ousamos clamar por misericórdia e perdão, quando cantamos do nosso livro de canto o hino 34, Ó Deus da Justiça. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor.
Senhor em Isaías 43, versículo 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor, e dos teus pecados não me lembro mais. Palavra de Isaías 43, versículo 25. Palavras de perdão e graça. E como filhos e filhas de Deus, perdoados por Deus, nós não queremos ser indiferentes aos sofrimentos e angústias deste mundo. Por isso queremos também clamar ao Senhor, cantando do livro do canto, o hino 60. Tem piedade, Senhor. Tem piedade, Senhor, ilumina o teu povo, cura-nos, levanta, Deus, sobre nós o teu rosto. Queremos também dar glórias a este Deus que nos alcança, que nos perdoa e nos faz instrumentos do seu amor. Por isso, e por tudo mais que Deus sempre de novo nos acrescenta, cantemos, dando glórias a Deus, o hino 76. Glória a ti, Senhor. Glória a ti, Senhor, graças e louvor. Glória a ti, Senhor, graças e louvor. Coloquemo-nos em oração diante de Deus. Oremos. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado. Mesmo não percebendo, tu estás conosco e nos guardas dos perigos. Agradecemos que também no sofrimento tu estás conosco, nos consolas e fortaleces. Pedimos que tu abençoes também este momento em que queremos receber a tua palavra. Abre os nossos corações e ouvidos para a tua palavra. Amém. Para nos preparar para ouvir a palavra de Deus, convido que cantemos, Senhor, que a tua palavra. Senhor, que a tua palavra
as leituras bíblicas previstas para este domingo. Ouvimos a leitura de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 a 14. Eu senti a presença poderosa do Eterno, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmos, e estavam completamente secos. Então o Eterno me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor Eterno, só Tu sabes se podem ou não. E ele disse: profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Eterno. Diga que eu, o Senhor Eterno, estou lhes dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculos e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Eterno. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Eterno me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Eterno está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Eterno me disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Eterno, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir as sepulturas onde o meu povo está enterrado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Eterno. Porei a minha respiração neles e os farei viver novamente, e os deixarei morar na sua própria terra. Aí ficarão sabendo que eu sou o Eterno. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Eterno, falei. Este foi o texto de Ezequiel 37, 1 a 14. E queremos ouvir também o Evangelho
o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 17 a 27. Esse texto do Evangelho, ele está dentro da história da morte e ressurreição de Lázaro. Lázaro estava doente e veio a falecer. Mas antes de falecer, as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandam chamar Jesus. Era amigo deles. Mas antes de Jesus chegar, Lázaro falece. E aí vem essa parte do texto que diz assim: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido enterrado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. Por isso muitos judeus vieram visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, respondeu Marta. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Convido para cantarmos o hino Querido Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Estimada comunidade, eu tenho aqui
neste cesto cacos. Cacos de louça, de azulejos. Eles já estiveram presentes no culto de Tomé, que realizamos no dia 14 de março aqui nesta comunidade. E hoje eu coloco aqui novamente para olharmos assim também ao texto bíblico, o texto de Ezequiel 37, 1 a 14, que foi lido anteriormente. E eu pergunto a vocês, como é que você está se sentindo nesses dias turbulentos e escuros? Eu tenho recebido mensagens pelo celular de pessoas que estão se sentindo em pedaços. Alguns se sentem assim porque não podem ficar com a sua família em casa. Outros se sentem assim porque tiveram que ficar em casa e com isso estão angustiados com a segurança no emprego. Outros se sentem assim porque hoje estão impedidos de se encontrar com pessoas queridas. Outras ainda se sentem assim porque tem se agravado o conflito e, em alguns casos, até a violência familiar. Outros se sentem assim porque a economia não vai render. Ou seja, parece que sentimentos de insegurança, preocupação, depressão e também ganância se instalaram no meio de nós e, em alguns casos, transformando nossa realidade em vale de ossos secos, em cacos. Será que Deus quer que nos sintamos assim, como um vale de ossos secos, sem vida, sem esperança nenhuma? Conforme o texto de Ezequiel, que é uma parábola, Deus havia mandado Ezequiel profetizar num vale de ossos secos. Essa parábola foi dita ao povo de Israel que estava se sentindo em cacos, pois havia sido disperso, deportado, exilado na Babilônia. Jerusalém havia sido destruída. Um número significativo do povo tinha morrido por causa da peste, ou por causa da fome, ou porque eram vítimas nas mãos dos soldados inimigos, vencedores e opressores, a Babilônia. O povo que ainda restava vivia disperso, desacreditado e em cacos, cheio de lamentos e queixas. Com a vida cotidiana destruída, muitos começaram a perder a sua fé. Esta realidade está também no pano de fundo desta parábola que ouvimos de Ezequiel, a parábola do vale dos ossos secos. Estimada comunidade, também hoje, vales de ossos secos são produzidos na forma como a sociedade, com sua ganância, vai explorando as pessoas
e descartando as mesmas quando não são mais úteis aos interesses do lucro. Também hoje vales de ossos secos são produzidos quando nossos corações endurecem e quando perdemos a sensibilidade, a solidariedade com aqueles que sofrem. Também hoje, vales de ossos secos são produzidos quando casamentos, famílias são destroçadas, sem disposição para o diálogo e o perdão. Também hoje, vales de ossos secos são produzidos quando pessoas não encontram um trabalho digno para o sustento de sua família. Também hoje, vales de ossos secos são produzidos quando tantos jovens, por falta de oportunidade ou pelo descuido da família e da sociedade, são conduzidos ao caminho das drogas ou do alcoolismo. Também hoje, vales de ossos secos são produzidos quando pessoas não têm mais o interesse em ouvir a palavra de Deus e se deixar guiar pela mesma. Mas Deus não está ausente. Seus olhos estão vendo esta realidade de sequidão, de pecado, de cacos, a realidade dos esqueletos no vale seco. Por isso, no texto bíblico, Deus envia Ezequiel para profetizar no vale de ossos secos e devolver a vida. Assim diz o texto bíblico: disse-me o Senhor, profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. Eis que farei entrar o Espírito em vocês e vocês viverão. E mais adiante, no texto de Ezequiel diz, onde uma palavra que o Ezequiel fala e diz: profetizei como o Senhor me ordenou, e o Espírito entrou neles, e viveram e puseram-se em pé, uma quantidade sobremodo numerosa. Nós vemos aqui que é Deus mesmo quem põe de pé os sofridos e desalentados. É Ele que devolve dignidade às pessoas despedaçadas e em cacos. É Ele quem traz alento de vida para as vidas despedaçadas. Deus está presente no mundo, fazendo entrar em nossos corpos, em nossa nação, em nossas instituições, em nossa igreja, em nossa família, o alento de vida, que faz as pessoas recuperarem a sua força, os seus sonhos, a sua fé, e as coloca de pé em postura de dignidade. No tempo da Quaresma, somos conduzidos até a Páscoa com esta boa notícia. É no tempo da Quaresma que somos lembrados que a cruz se mostra, que na cruz se mostra o grande amor de Deus para com todos os seus filhos e filhas.
É por isso que nós também podemos colocar nossa desesperança, nosso medo, nossa angústia, nossa dor, nossos pecados, nossos cacos na cruz de Cristo. A exemplo de como fazemos e como fizemos com esse gesto no último culto de Tomé que nós realizamos aqui em nossa igreja. E sejamos nós também como o profeta Ezequiel. Sejamos nós pessoas de fé. Ouçamos sempre a palavra com o coração aberto, pois assim se torna possível a mudança em nossa vida. Aquele que crê e vive a partir da fé em Jesus, ele sai do vale dos ossos secos, porque Deus nos chama e cabe-nos também confiar na vida que vem de Deus, na vida que vence a morte. Mesmo que os vales dos ossos secos continuem existindo, mesmo que dias turbulentos e escuros continuarem nos assombrando, lembremos-nos que o sopro divino é capaz de nos colocar de pé, é capaz de romper com tudo o que nos oprime, nos amedronta, nos mata e produz o vale de ossos secos. Lembremos-nos que o sopro divino é capaz de nos fazer viver a ressurreição. E isso é o que nos lembra este tempo de Quaresma. Por isso, ouça a palavra de Deus e confie, pois Deus diz: eis que farei entrar o Espírito em vocês, e vocês viverão. Que Deus te abençoe. Amém. Convido para que também cantemos o hino 629, Dia a Dia. Dia a dia passam seus instantes e o meu Deus me ampara em meu viver. Pondo nele a minha fé constante, nada temo, nada vou temer.
Convido todos vocês a nos colocarmos em oração diante de Deus, fazermos a oração de intercessão. Oremos. Ó Deus de bondade, te agradecemos pela palavra que anuncia a esperança em meio à realidade marcada pela doença, sofrimento e morte. Pedimos para que nos ajudes a confiar sempre e, acima de tudo, em tua força libertadora e curadora. E esteja sempre ao nosso lado, mesmo nas horas difíceis da nossa vida. Dá-nos coragem, força e fé para enfrentar o que nos assusta. Intercedemos pelos doentes, os enlutados, os que sofrem, os que se sentem preocupados. E nesses dias difíceis, intercedemos principalmente pelos profissionais de saúde e todos os outros profissionais e trabalhadores que estão arriscando sua própria vida para que tenhamos o necessário para viver e para estarmos em segurança. Tu és o Senhor de cada um e cada uma delas. Tu podes ajudar, ó Deus. Tu podes animar a cada um e a cada uma. Confiamos todos em tuas mãos, ó Senhor bondoso, mãos seguras e poderosas. Também queremos lembrar com carinho das pessoas, membros de nossa igreja, comunidades e grupos, bem como todos os que fazem aniversário de nascimento e casamento neste mês e que não podem estar presentes no culto para receber a bênção. Que tua bondade se manifeste na vida de cada um deles e que tu os guardes em teu amor. Assim, Deus Salvador, entregamos tudo nas tuas mãos, na certeza de que tu ouves a nossa oração e que irás respondê-la conforme a tua vontade. E assim oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim, também quero proferir as palavras da bênção. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus levante sobre ti a sua face e te dê a paz. Amém. Assim, desejo a todos uma semana abençoada. E queremos terminar este culto cantando do nosso livro de canto, o hino 287. Cuida bem, Senhor.